Olá pessoal, meu nome é Lucas Ferreira e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o derrame pleural no contexto das emergências clínicas. Este é apenas um vídeo resumo acerca do tema, portanto não substitui a leitura do texto e nem uma aula. Tá? A referência é o livro de emergências clínicas da USP, 13ª edição. Bem, quais são os objetivos deste vídeo? Identificar um derrame pleural no contexto das emergências clínicas. Então, quais são os principais sinais e sintomas associados a um derrame pleural? Quais exames laboratoriais de imagem vão nos ajudar nesse diagnóstico? Quais são conhecer as principais etiologias do derrame pleural? Então, uma vez identificado o derrame pleural, quais são as principais causas, as possíveis causas desse derrame? Saber quais os principais exames complementares importantes, então conhecer o papel da radiografia, da tomografia, da ultrassonografia, da toracocentese, conhecer as principais medidas de tratamento. Bem, vamos começar pela definição do líquido pleural. Então, o que é o líquido pleural? A gente tem, então, o pulmão, ele é envolvido pela pleura, e essa pleura ela contém duas lâminas, a lâmina mais próxima ao pulmão, a lâmina visceral, e a lâmina parietal, que é mais externa. E aqui nesse pulmão normal, aqui nós vemos que existe uma fina camada de líquido entre a lâmina visceral e a lâmina parietal, preenchendo o espaço pleural. Esse líquido é o líquido pleural normal. Em algumas ocasiões, existe um aumento desse líquido, né, resultando num derrame pleural. Né. Esse aumento, esse derrame pleural, ele é uma condição patológica, consequente ou de um aumento de produção do líquido pleural ou da redução da sua absorção. Então, o líquido pleural ele sofre um processo de turnover. Ele é produzido e reabsorvido. Quando existe um aumento da produção ou uma redução da reabsorção, existe então um acúmulo de líquido pleural chamado de derrame pleural. As principais doenças que causam derrame pleural são a insuficiência cardíaca, a pneumonia, algumas neoplasias também causam e a tuberculose. Bem, com relação à etiologia e fisiopatologia, né? Então, a gente tem que existe um balanço entre as forças de retração pulmonar e expansão torácica. Como assim? Então, o parênquima pulmonar ele tem a sua elasticidade. E essa elasticidade tende a causar a retração do pulmão. Enquanto que a pleura, o espaço pleural é caracterizado por uma negatividade. É uma pressão negativa, entre menos 4 a menos 5 milímetros de mercúrio. Essa negatividade da pleura tende a expandir a caixa torácica. Então, se de um lado você tem o parênquima elástico que tende a retrair o pulmão, por outro lado você tem a pressão do próprio espaço pleural que tende a expandir a caixa torácica. E você tem esse balanço de forças normal que está associado que permite, na verdade, os movimentos respiratórios normais. Esse líquido pleural ele está entre as lâminas da pleura e permite o livre deslizamento de uma lâmina com a outra. Tá? E o líquido pleural é produzido pelas células mesoteliais. Né? Essas células, além do líquido pleural, elas produzem ácido hialurônico, óxido nítrico, TGF-beta, elas têm um papel ativo na inflamação. Isso vai ser importante para a gente entender conceitos futuros. Tá? Então, o derrame pleural ele vai acontecer quando a produção de fluidos supera a capacidade de drenagem dos vasos linfáticos. Né? Ou seja, quando há um deslocamento desse turnover no sentido de aumentar a deposição de líquido pleural. A gente pode classificar o derrame pleural em duas formas e isso vai ser muito importante. O derrame pleural ele pode ser exudativo. O derrame exudativo ele está associado a fatores locais alterados, principalmente quando você tem processos inflamatórios no pulmão
ou na pleura. A gente vai ver que existem características do exame laboratorial que vão indicar que esse derrame é exudativo. E o fato desse derrame ser exudativo aponta para causas específicas desse derrame pleural. E aí ele vai ser ocasionado principalmente por um extravasamento vascular, já que ele vai acontecer no contexto de inflamação local. Mas algumas doenças proliferativas também podem causar derrame pleural exudativo. A gente tem algumas neoplasias, tá, que vão ocasionar, a gente vai ver isso com mais cuidado. E lógico, as inflamações, principalmente no caso aqui, a infecção, a pneumonia vai estar relacionado então a esse aumento de inflamação na pleura e consequentemente o derrame pleural exudativo. É diferente de um derrame pleural transudativo. O derrame pleural transudativo ele tem mais a ver com fatores sistêmicos, né? Então, por exemplo, você tem aí quando existe um aumento de pressão hidrostática, então vai haver mais em todo o corpo, na verdade, né? Então vai haver mais extravasamento vascular. Isso acontece, por exemplo, na insuficiência cardíaca, que a falência da bomba gera um aumento de pressão hidrostática generalizado, que pode cursar com derrame pleural. E a insuficiência cardíaca é a principal causa de derrame pleural. Existe também uma redução da pressão oncótica, que aí o vaso vai conseguir segurar menos o líquido vai extravasar. A redução da pressão oncótica ela pode acontecer, por exemplo, no contexto em que existe uma redução de albumina, numa insuficiência hepática, né? Por exemplo, então a insuficiência hepática ela pode cursar com derrame pleural, uma vez que existe redução da pressão oncótica. Além disso, aumento da pressão intrapleural pode acontecer no contexto da atelectasia, né? E outras causas menos comuns, por exemplo, o movimento do líquido ascítico, tá? Que ascítico não é cético, o líquido ascítico através do diafragma, tá? Então é o hidrotórax hepático, quando você tem extravasamento do líquido hepático passando pelo diafragma e atingindo a pleura, é o hidrotórax hepático, né? Bem, com relação à etiologia, você vai ver então causas de derrame pleural associadas ou ao aumento de produção do líquido pleural ou uma redução da reabsorção desse líquido, tá? Então você tem aqui os mecanismos, né, que eu falei, ou aumento de líquido intersticial no pulmão, por exemplo, aí insuficiência cardíaca, ou a pneumonia, mas também a embolia pulmonar, aumento da permeabilidade capilar pleural, aumento da pressão capilar pleural. Então, por diferentes mecanismos, tá, você tem aqui exemplos de causas, de etiologias do derrame pleural, tá? Então, aumento do fluido peritoneal também, por exemplo, no caso de cirrose, diálise, síndrome de Meigs. E aqui, quando você tem uma redução da absorção do líquido pleural, né, uma obstrução na drenagem linfática, por exemplo, uma doença proliferativa, uma neoplasia local ou metastática que está atingindo a drenagem linfática do pulmão e, portanto, reduzindo a reabsorção do líquido pleural. Ou então, quando você tem aumento da pressão intravascular sistêmica no contexto de insuficiência cardíaca ou algo que está causando a síndrome de compressão da veia cava superior, né? Enfim, e você tem então que uma mesma doença pode causar aumento, né, do líquido pleural por diferentes mecanismos. A insuficiência cardíaca ela pode causar derrame pleural tanto por aumento do líquido intersticial do pulmão, quanto por aumento da pressão do capilar que irriga ou que drena a pleura, lembra do aumento de pressão hidrostática capilar, e também por aumento da pressão intravascular sistêmica que reduz a reabsorção do líquido pleural. Então, insuficiência cardíaca, por exemplo, por diferentes mecanismos, né, vai ocasionar o derrame pleural. Bem, vamos detalhar essas causas a seguir, né? Então, como é que a gente vai identificar o derrame pleural? Primeiramente, a gente vai fazer uma boa anamnese. Então, na anamnese, a gente vai ver um histórico de dispneia, já que o derrame pleural atrapalha a expansão pulmonar e também pode estar relacionado com a causa
Por exemplo, o derrame parapneumônico, que vem com uma pneumonia, ele pode causar dispneia em função da pneumonia. A tosse seca também é característica do derrame pleural. A dor pleurítica, que é aquela dor que é ventilatório dependente, então o paciente inspira, ele sente dor e ele não consegue fazer o movimento inspiratório total, é uma dor característica do derrame pleural. Ou a trepopneia, que é aquela dor que é aliviada quando o paciente ele se deita sobre o lado que está acometido pelo derrame pleural. Então, por exemplo, se o paciente tem um derrame pleural à direita, ele vai se deitar em decúbito lateral direito para tentar evitar aquela dor associada. E é lógico, né, que os sintomas eles dependem do tamanho da coleção. Ou seja, quanto maior o volume de derrame pleural, maior a chance desse derrame pleural ser sintomático. Algumas doenças, que, por exemplo, a DPOC, doenças que reduzem a capacidade pulmonar, elas podem estar relacionadas a você ter sintomas com menor volume. Tá? Então isso é importante. O derrame pleural, a sintomatologia do derrame pleural depende do volume, mas algumas doenças estruturais pulmonares, como a DPOC, os sintomas podem aparecer com menos volume, tá, de derrame pleural. Feita essa anamnese com esse histórico de dispneia, tosse seca, dor pleurítica, um bom exame físico. Então a gente vai notar abolição ou redução do murmúrio vesicular. Então você faz a ausculta e, principalmente, se o paciente estiver em pé, nas bases pulmonares você vai identificar um murmúrio vesicular abolido ou reduzido. Isso porque o derrame pleural ele afasta as pleuras, né? Então o espaço entre as pleuras está mais preenchido por líquido e aí você vai ter então essa dificuldade em ouvir o som do murmúrio vesicular. E no local no local do derrame pleural, você vai ver uma maciez à percussão, justamente por causa desse volume ali localizado entre as lâminas pleurais. E por fim, uma redução do frêmito tóraco-vocal, pelo mesmo motivo da abolição do murmúrio vesicular. Bem, esses sinais eles vão aparecer até após 300 ml do derrame pleural. Então o paciente ele pode estar com uma coleção pequena de volume, um derrame pleural pequeno, mas assintomático. Isso porque não é um volume suficiente para causar sintomas e também não é suficiente para causar alterações de exame físico. Ou seja, pode existir um derrame pleural pequeno que não causa sintomas e que não causa alteração de exame físico. Bem, achados úteis na formulação da etiologia. Então você identificou um possível derrame pleural através da história, uma anamnese bem feita, um exame físico com redução de ausculta, com percussão, notando maciez na área de derrame pleural e também redução do frêmito tóraco-vocal. E aí, alguns achados vão te indicar causas específicas. Por exemplo, a febre, ela vai indicar uma doença infecciosa que está causando aquele derrame pleural. Então pode ser um derrame parapneumônico no contexto da pneumonia, pode ser um derrame associado a uma doença reumatológica, como artrite reumatoide ou lúpus. Pode ser um derrame associado a uma neoplasia, por exemplo, uma metástase de câncer de pulmão, uma metástase de câncer de mama ou um linfoma. Então, no caso da febre, um linfoma, né, não o câncer de pulmão, né, na verdade, neoplasias, as principais neoplasias que dão metástase para a pleura, né, são os cânceres de mama, de pulmão, de ovário, né, e o próprio linfoma que pode acometer ali, mas a febre ela vai ser mais característica dos linfomas. E aí você pode ter também a ortopneia. O que é a ortopneia? A ortopneia é aquela falta de ar que alivia quando o paciente ele fica em ortostase. Isso é característico da insuficiência cardíaca. Então, você achar esse histórico de ortopneia, isso indica para a insuficiência cardíaca, que é uma causa importante de derrame pleural. Viagens recentes vão
nos induzir a pensar em algumas causas infecciosas, algumas bactérias presentes ali no local. Medicações usadas, se o paciente usava antihipertensivo, vai nos indicar uma insuficiência cardíaca, ou se ele usou antibiótico, né, por algum motivo que ele não sabe explicar ou está inconsciente, a gente vai suspeitar de que ele possa ter tratado uma pneumonia prévia. Se ele fez uma cirurgia, por exemplo, uma revascularização miocárdica, que pode, né, a principal cirurgia associada ao derrame pleural é a revascularização miocárdica. Um histórico de neoplasia, como eu falei ali, um histórico de neoplasia de mama, de ovário, de pulmão. A residência onde essa pessoa mora, né, as condições habitacionais, exposição prévia a asbesto, né, que é um elemento químico que está associado, né, cuja intoxicação está associada a derrame pleural. Alguns achados no histórico, por exemplo, a turgência patológica de jugular, ela vai indicar uma insuficiência cardíaca. Então, o derrame pleural associado a uma turgência de jugular, né, patológica, também se for associado a ortopneia, né, um paciente hipertenso, você vai pensar em insuficiência cardíaca. Edema periférico, então pode ser, se for um edema periférico simétrico, você vai pensar em insuficiência cardíaca. Se for assimétrico, né, um edema que está acometendo principalmente, por exemplo, a perna direita, você vai pensar numa tromboembolia pulmonar, né, então as embolias pulmonares elas podem causar derrame pleural. Estigma de hepatopatia, então aquele paciente com insuficiência hepática, que ele tem redução, né, da pressão oncótica, né, por deficiência de albumina, ele pode ter ali junto ao derrame pleural uma rarefação dos pelos, ginecomastia, circulação colateral, eritema palmar, né? Então são condições, são achados que você verifica junto ao derrame pleural e aí você é encaminhado para uma causa ou algumas causas específicas. Bem, então aqui os achados etiológicos, né, os possíveis diagnósticos etiológicos junto com seus respectivos achados. Então, por exemplo, você suspeita de que o paciente ele tem um derrame pleural porque ele tem insuficiência cardíaca, que é a redução, por exemplo, edema intersticial pulmonar, ou então aumento da pressão hidrostática por falência da bomba. Quais são os achados associados? Você tem hipoxemia, edema periférico, congestão pulmonar, presença da bulha B3, ortopneia. Se for cirrose, você pode ter ascite, né, por conta da hipertensão porta, veias abdominais distendidas, né, bastante vasodilatação periférica, ginecomastia, eritema palmar. Se você tiver síndrome nefrótica, a presença de proteinúria, né, então derrame pleural com proteinúria, você vai pensar em síndrome nefrótica. Pneumonia, febre, calafrio, tosse, expectoração, infiltrado pulmonar. Tuberculose. A tuberculose, lembrar que ela dá uma febre principalmente vespertina, com sudorese noturna e perda de peso. Então isso é muito importante, né? Então, pacientes com febre vespertina, sudorese noturna e perda de peso, você vai pensar em tuberculose. Algumas neoplasias, pulmão, mama, e aí principalmente se tiver achado de hemoptise, adenomegalia, né? Então você vai pensar em câncer de pulmão, ou então hepatosplenomegalia, né? Embolia pulmonar causa dor pleurítica, causa dispneia, causa edema de membro inferior assimétrico, imobilização do membro, empastamento, né, daquele membro inferior que está acometido pela embolia, né, e várias outras causas também estão associadas, né? Então você vê doenças como endometriose, uma doença ginecológica, e artrite reumatoide também, mas lúpus também pode dar derrame pleural. Você tem causas abdominais como a pancreatite, né? E aí vem com dor abdominal, vômitos, náuseas, elevação de enzimas pancreáticas. Ou seja, o derrame pleural ele pode ser causado por uma série de condições e achados na anamnese e no exame físico, eles te encaminham para um diagnóstico etiológico possível. Lembrando que esses diagnósticos são vários, né? Você tem causas reumatológicas, neoplásicas, tromboembólicas, traumas e uma série de síndromes
nefrótica, hepática, insuficiência cardíaca e uma série de outras condições, né, que aumentam ali a chance, né, a incidência de derrame pleural. Então, conhecer os sintomas associados é muito importante. Tá? Bem, como é que a gente vai investigar o derrame pleural? Então, o exame que a gente vai pedir de início para confirmar o derrame pleural é a radiografia de tórax. Lembrando sempre que em ortostase, o líquido pleural ele se acumula na porção inferior do pulmão. Tá? E aqui, se você colocar o paciente de decúbito lateral, o raio-x de tórax ele é mais sensível, né? O Laurel é um decúbito lateral e você consegue identificar ali o derrame pleural, né? Com volume de 50 ml. O raio-x de tórax em ortostase, que é o PA, que a gente costuma fazer em ortostase, ele vai identificar quando o volume é maior do que 200 ml. E o Laurel identifica com volume de 50 ml ou mais. Então, o decúbito lateral com raios horizontais é mais sensível. E lembrar sempre, né, que o derrame pleural em ortostase ele oblitera o seio costofrênico, tá bem? Bem, na radiografia de tórax a gente também pode identificar se esse derrame ele é bilateral, né, que ele vai estar associado a causas sistêmicas como insuficiência cardíaca. E no próprio raio-x você pode identificar outros sinais de insuficiência cardíaca, como alteração da trama vascular, quando se tem cefalização, ou seja, os vasos do ápice mais superiores estão engurgitados. Quando tem edema intersticial alveolar, então lembrar sempre do aumento de pressão hidrostática, que causa congestão vascular em vários tecidos. Aumento da silhueta cardíaca, né, que é a cardiomegalia, também está associado ali à insuficiência cardíaca. Se não tem cardiomegalia, pensar em neoplasia, pleurite lúpica, pericardite. Então, o raio-x ele também pode apontar para uma causa específica, né? Esse derrame pleural ele pode ser loculado, né? Então, você pode ver ali o derrame loculado, inflamações pleurais como o empiema, em que existe uma coleção de pus no espaço pleural. Tuberculose também dá loculações no derrame pleural e o próprio hemotórax. Ou esse derrame pode ser unilateral, por exemplo, no caso de um derrame parapneumônico. Bem, qual é o papel da USG? Né? Então, a ultrassonografia tem ganhado muito espaço na identificação do derrame pleural. Isso porque ela nos permite principalmente quantificar o derrame pleural. E quantificar esse derrame é importante do ponto de vista clínico e nós vamos saber o porquê. Além disso, pode caracterizar melhor se existem septações nesse derrame pleural e isso é importante para a nossa conduta. Às vezes confunde, né, no raio-x, você não sabe se é uma consolidação periférica que parece estar com derrame pleural ou se é só um espessamento da pleura. Então a ultrassonografia ela vai conseguir mostrar melhor o derrame pleural. E também a USG ela tem um papel importante nos procedimentos. Na toracocentese, por exemplo, né, que você faz um aspirado do líquido pleural utilizando uma agulha e a seringa, né, e aí você pode usar a USG e também na própria drenagem, que você pode fazer o procedimento guiado por ultrassonografia. Então aqui ao lado nós temos uma ultrassonografia de um derrame pleural. Né? Aqui o seio costofrênico está obliterado nessa raio-x. Né? Você vê que tem um extenso derrame pleural aqui nessa radiografia. Né? E aqui à direita o derrame pleural, né? Identificado, né? Na ultrassonografia de tórax. Bem, então, passei aqui, sem querer. Aqui. Bem, então o que a gente viu até agora? Né? A gente viu que quais são os sinais e sintomas associados ao derrame pleural, qual os achados de exame físico, quais as possíveis causas, qual o exame de imagem pedir, que é principalmente o raio-x tórax, embora o USG tenha ganhado um papel importante, tá?
na quantificação e na caracterização desse derrame. E agora nós temos um outro possível procedimento, que é a toracocentese. Então a toracocentese ela vai ter algumas indicações, né? E conhecer essas indicações é importante, né? Então a toracocentese, você faz um aspirado com uma agulha, né, para verificar o aspecto do líquido pleural e por aí vai. Então, quando você vai fazer a toracocentese você vai fazer em qualquer derrame pleural novo, inexplicado e que tenha mais do que 1 centímetro na radiografia em decúbito lateral. Então, derrame maior do que 1 centímetro que você não consegue explicar, faz a toracocentese, né? Então, por exemplo, né, situações em que está autorizado prescindir da toracocentese. Evidência de insuficiência cardíaca. Então, se o paciente tem insuficiência cardíaca e ele está com derrame pleural, provavelmente a causa é a insuficiência cardíaca. Então, não faz muito sentido fazer o derrame a toracocentese. Se for um derrame parapneumônico pequeno, aquele derrame parapneumônico não complicado, a gente vai ver as classificações dos derrames parapneumônicos, tá? Aqueles derrames associados à pneumonia, mas se ele for pequeno, não está indicado fazer a toracocentese. E também não quando tem revascularização miocárdica. Lembrando de não retirar mais do que 1.500 ml do líquido pleural. A radiografia de controle não é necessária, só se o paciente evolui com tosse persistente, dispneia, dor torácica e outras situações, você pode manter ali a radiografia de controle. Bem, feito a toracocentese, a gente vai classificar quer dizer, existem alguns aspectos do líquido pleural importante, né? Então a gente sabe que o líquido pleural ele é claro, mas ele pode se apresentar também como sanguinolento, turvo, marrom, preto, pode ter restos alimentares, pode ter um odor pútrido, ele pode ser esverdeado, leitoso, né? Então o aspecto do líquido pleural ele vai ser importante. Olha só, o líquido pleural sanguinolento ele pode estar associado a um hemotórax, quando o hematócrito é maior do que 50%, né? O laboratório entra para nos ajudar. Um líquido pleural sanguinolento, mas com hematócrito menor do que 50%, a gente vai pensar em neoplasia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, um derrame parapneumônico complicado. Se o líquido for turvo, pode ser um empiema, pus, né, no espaço pleural, ou um quilotórax. A centrifugação consegue diferenciar um do outro. Um derrame pleural marrom pode ser um abscesso amibiano. Se ele é preto, pode ser ali uma metástase de melanoma, ou pode ser uma infecção por fungo, aspergilos. Se tiver restos alimentares, a gente vai pensar numa ruptura esofágica. Se for esverdeado, pode ser uma fístula biliar e por aí vai, né? Então, caracterizar o aspecto do líquido pleural após a toracocentese é importante e nos indica causas específicas. Bem, feito essa observação macroscópica do líquido pleural, a gente vai partir para o laboratório. Então, no laboratório, a gente precisa definir a seguinte coisa. O derrame pleural ele é inflamatório, ou seja, ele é exudativo, ou ele é transudativo, ele é não inflamatório. E para fazer isso, a gente utiliza os critérios de Light. Os critérios de Light ele utiliza três parâmetros, né? Então, a proteína pleural, né? Na verdade, a comparação da proteína pleural com a proteína sérica, a deshidrogenase lática pleural ou sérica, e o gradiente de albumina pode ser utilizado também. Mas aqui, olha só, os critérios de Light, eles dizem o seguinte: quando a relação entre a proteína do líquido pleural e sérica for menor ou igual a meio, indica o transudato. Maior do que meio, indica um exudato, uma causa inflamatória. Então, o que significa? Significa que em ambos os casos você pode ter a proteína pleural menor, né, do que a concentração de proteína pleural menor do que a concentração sérica,
mas essa concentração ela tende a ser maior no exudato. Os exudatos têm maior concentração de proteínas em relação aos transsudatos. A DHL, né, que é a desidrogenase lática, também é útil. Menor ou igual a 6, você vai pensar em transsudato. Maior do que 6, exudato, ou seja, os derrames inflamatórios, exudatos, eles causam um aumento maior de desidrogenase lática. Também pode ser utilizado, né, uma desidrogenase lática no líquido pleural maior do que 2/3 do limite superior do soro. Se isso acontece, provavelmente uma causa, um derrame pleural exudativo. Bem, e aqui por que é importante fazer essa diferenciação? Porque os derrames transsudativos, eles são associados a causas sistêmicas. Por exemplo, insuficiência cardíaca, cirrose, síndrome nefrótica. Tá? Então, causas sistêmicas tendem a ter esse aspecto, né, no derrame pleural de ser transudativo, de menos proteína, menos células, menos desidrogenase lática, embora algumas causas possam também, né, umas causas locais, por exemplo, a telectasia, né, mas o predomínio é desse. A embolia pulmonar, ela pode causar um derrame transudativo. Agora, o exudativo, aquelas causas mais inflamatórias, né, você tem, por exemplo, os infecciosos, que vai acontecer nas pneumonias bacterianas, virais, tuberculose, neoplásico, doença metastática, pulmão, mama, linfoma, mieloma, derrame paraneoplásico, que é uma pleurite, inflamação da pleura reativa à neoplasia pulmonar, né, ou obstrução brônquica ou atelectasia, pleurite secundária à radioterapia, então aqui tem causas também inflamatórias relacionadas a procedimentos médicos. Embolia pulmonar, então a embolia pulmonar ela pode causar tanto um derrame exudativo quanto um derrame transudativo. Tá? Doenças abdominais, pancreatite, colecistite, abscesso de baço, então também podem causar derrames exudativos. Doença cardíaca ou pericárdica, né, por exemplo, IAM, né, cirurgia cardíaca, estenose das veias pulmonares também causam esse derrame pleural exudativo. Ginecológico também, algumas inflamações aí do sistema ginecológico. Então, é importante saber diferenciar um transsudato de um exudato, tá? Porque isso é importante para definir as possíveis causas desse derrame pleural. Bem, a celularidade diferencial também é importante e o laboratório nos ajuda nisso. Então, quando tem predomínio de neutrófilos, a gente pensa no processo agudo, numa pneumonia aguda, né, uma inflamação aguda que está acometendo ali aquela pleura. Mas quando predomina de linfócitos, a gente vai pensar num processo crônico, por exemplo, numa tuberculose. Quais são as principais causas de neutrofilia, de predomínio de neutrófilos? O derrame parapneumônico, que acompanha a pneumonia, as doenças abdominais, a pancreatite, a colecistite. A embolia pulmonar causa também neutrofilia, a minoria das neoplasias e a tuberculose em fase aguda é uma importante causa de neutrofilia. A linfocitose ela acontece na embolia pulmonar, então a embolia pulmonar ela pode causar tanto a neutrofilia quanto a linfocitose. Em geral, quando as neoplasias causam derrame pleural, elas têm predomínio de linfócitos. Tuberculose, um processo mais crônico, a tuberculose crônica causa linfocitose. Linfoma, artrite reumatoide, sarcoidose são outras causas de linfocitose no derrame pleural. Então, conhecer a celularidade do líquido pleural também nos indica uma causa ou outra. Lembrando sempre que o predomínio de neutrófilos polimorfonucleares indica processos agudos e os linfócitos, processos crônicos. Bem, a glicose e o pH pleural também são úteis no diagnóstico etiológico. Então, você pode ver aqui que diferentes causas de derrame pleural alteram de forma diferente, tanto os leucócitos quanto a celularidade. Então, como a gente viu, por exemplo, o derrame parapneumônico, predomínio de polimorfonucleares, de neutrófilos. O empiema também, né, que é pus, tem pus lá no espaço pleural. Mas olha só,
Quando a glicose é consumida, ou seja, uma glicose baixa, menor do que 60 mg por decilitro no espaço pleural, e o pH pleural também estar baixo, né, isso geralmente nos dá um indício de que é um derrame parapneumônico. Então, um detalhe importante, né, que os derrames parapneumônicos eles costumam ter a glicose baixa e o pH pleural baixo, porque a glicose é consumida pelas bactérias, né, e ela fica baixa no líquido pleural, e também porque elas geram ácidos, né, e tende a baixar o pH. Né. E aí, quando o pH é baixo, é uma infecção mais grave que, em geral, precisa drenar. Né, quando o derrame parapneumônico tem pH menor do que 7,2. Tá? Então, isso indica um derrame parapneumônico, esse pH baixo com glicose baixa. Embora, geralmente, derrames parapneumônicos deem pH maior do que 7,3. Em contexto da neoplasia, um pH menor do que 7,3 indica uma neoplasia mais avançada, um prognóstico mais reservado. Então, você vê por essa tabela que as características do líquido mudam. Né? Então, por exemplo, a embolia pulmonar tem o líquido pleural pode ser turvo, pode ser sanguinolento, né? Então ele é bem variável. Artrite reumatoide e lúpus também, né? A gente viu, né, o empiema, geralmente ele é turvo, purulento, né? O predomínio de leucócitos, o pH mais baixo, né? Então, tudo isso são características importantes, né, que fazem a gente pensar num diagnóstico etiológico ou outro. Né? Bem, citologia oncótica. Então, as principais causas de neoplasia cometendo a pleura são as metástases de câncer de pulmão, mama e linfoma. Tá? E aí a imunohistoquímica vai nos ajudar a identificar de onde vem aquelas células que estão ali no espaço pleural. Tá? E lembrando sempre, né, que quando o paciente com histórico de câncer tem uma metástase para a pleura, o prognóstico é mais reservado. Bem, outros testes podem ser solicitados. Né? Então, dependendo da clínica, você pode pedir, por exemplo, bacterioscopia e cultura, quando existe suspeita de infecção. Né? Quando o paciente tem um derrame pleural parapneumônico não purulento, né, a chance de você pegar a cultura crescer, o agente causador, é de 22%. Mas se é empiema, né, que ou seja, está com pus ali no espaço pleural, então a chance de 70%, né, a cultura torna-se mais importante. Se o paciente fez antibiótico prévio, isso é importante, né, se ele já vinha sendo tratado com antibiótico, pode ser que não cresça o agente microbiano na cultura. Então, lembrar sempre que as principais causas de pneumonia adquirida na comunidade são os pneumococos. Em um hospital, principalmente estafilococos, enterococos, enterobactérias. A amilase pleural ela pode ser dosada, tá? E você vai dosar a amilase pleural na suspeita de neoplasia, na ruptura de esôfago e na doença pancreática. Tá? Então são 3 causas importantes de aumento de amilase pleural, né, que podem ser identificadas. Na suspeita de quilotórax, né, a gente pode pedir ali a dosagem de triacilglicerol. Né, em geral vai estar maior do que 110 mg por decilitro de triacilglicerídeo. A tomografia por contraste ela também pode ser solicitada, principalmente nos casos de suspeita de lesões associadas à neoplasia, embolia pulmonar e infiltrado pulmonar. A broncoscopia e biópsia pleural elas podem ser solicitadas, principalmente quando existe uma grande dificuldade em identificar a causa do derrame pleural. Bem, como é que a gente vai abordar o derrame parapneumônico? Então, o derrame parapneumônico ele é aquele derrame que vem no contexto da pneumonia. Então, o derrame exudativo, né, é um derrame inflamatório que se associa a um episódio de pneumonia. Se existe indício de infecção no líquido pleural, ou seja, tem bactérias ali no líquido pleural, a gente chama de derrame parapneumônico complicado. Então, o derrame parapneumônico não complicado é aquele sem evidência de infecção, e o derrame pneumônico complicado ele é um derrame infectado. Mas se macroscopicamente ele for um derrame purulento,
ele é chamado de empiema, tá? Então lembrar sempre da definição: derrame pleural não complicado, ou derrame parapneumônico não complicado, derrame parapneumônico complicado, tem infecção, e derrame parapneumônico purulento é um empiema. Tanto no derrame parapneumônico complicado, ou seja, aquele que cresceu a bactéria na cultura, né, existe consumo de glicose, pH baixo, você tem que drenar. E também o purulento precisa drenar também. Nesses dois casos, a drenagem torácica é mandatória. Por quê? Porque provavelmente a antibiótico terapia sozinha não vai resolver. Bom, e quais são então, de forma geral, os critérios para drenagem torácica? Se o derrame pleural ele ocupa mais do que metade do hemitórax, vamos drenar esse derrame pleural. Pode dificultar, ali, pode colabar os alvéolos, dificultar muito a respiração. Se o derrame ele for loculado, visto pela TC, o SG, a gente vai fazer a drenagem. Se tiver pus, se for um empiema, vamos drenar o tórax. Se o pH do líquido pleural for abaixo de 7,2, isso em geral indica que o antibiótico sozinho não vai resolver aquela pneumonia, então fazer a drenagem. Uma glicose do líquido pleural menor do que 60 mg por decilitro também é um indício de que o antibiótico terapia não vai resolver, é um derrame pleural complicado, um derrame parapneumônico complicado, então suceder a drenagem, tá, torácica. Identificação do micro-organismo da bacterioscopia ou cultura do líquido pleural. Tá? E também, né, na ausência de melhora clínica com antibiótico terapia isolada. Então, resumindo, no derrame parapneumônico complicado, no derrame pleural loculado, ou que ocupa mais do que metade do hemitórax, a gente vai fazer a drenagem de tórax. Bem, abordagem ao derrame parapneumônico com relação aos antibióticos. Então a gente tem os endovenosos, ampicilina e sulbactam, é um dos mais utilizados, mas podemos usar também a ceftriaxona mais metronidazol, ou então a clindamicina também é uma opção. Se for utilizar o antibiótico oral, a gente tem o clavulin, né, a amoxicilina clavulanato, ou a clindamicina. Bem, se o paciente ele tiver um derrame parapneumônico sem critérios de infecção, ou seja, o derrame parapneumônico não complicado, a gente vai manter a terapia para a pneumonia adquirida em comunidade. Tá? Agora, se o paciente está com uma terapia prévia com beta-lactâmico e macrolídeo, e aí ele tem um diagnóstico de derrame pleural complicado, a gente suspende a cobertura para germes atípicos e introduz a cobertura para germes anaeróbicos. Então, a importância do diagnóstico de derrame pleural complicado. Bem, existe uma forma de derrame pleural que é o empiema tuberculoso. O que é o empiema tuberculoso? É uma forma de derrame pleural decorrente da ruptura para o espaço pleural de uma lesão pulmonar ricamente habitada por bacilos. Então você tem uma lesão no pulmão, né, que está cheia de bacilos, e aquela lesão ela se rompe, e o rompimento dessa lesão faz com que os bacilos, os micobactérios, na verdade, eles cheguem até a pleura, contaminando aquela pleura juntamente com um material caseoso, né, daquela inflamação. E aí, né, isso é um empiema tuberculoso. E como a gente tem esse caso, a gente pode utilizar a pesquisa por BAR, bacilo álcool ácido resistente, que vai ter um maior rendimento. Né? Então, em geral, né, as bactérias, a cultura de bactérias não cresce no derrame parapneumônico, né? E não cresce muito, mas aqui no caso da tuberculose, ele é mais útil, tem mais chance de fazer crescer o micobactério. Né? Então, quando a tuberculose afeta, quando a tuberculose vem associada a um derrame pleural, né? Um derrame pleural, digamos, simples, né? Aquele derrame pleural não complicado, dificilmente vai crescer o micobactério. Mas quando tem um empiema tuberculoso, ou seja, rompeu a lesão pulmonar para dentro da pleura, aí vai ter o maior rendimento, a maior chance de identificar o BAR na cultura. E nesse caso, é um empiema, vamos drenar esse tórax.
Aqui uma classificação, derrame pleural, de acordo com as características. Então, não complicado, limítrofe e o seu respectivo, né, para cada um deles, o seu respectivo tratamento. Lembrando sempre que os derrames complicados, o empiema loculado, todos têm indicação de drenagem, né? E a classe 1, né, que é aquele derrame pequeno, não pulsionável, menos do que 10 milímetros no raio-x, né, não tem indicação de punção, não tem toracocentese, tá? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido.